So many pieces all back together now. What's your vision? Bom, Cláudio, qual é a diferença entre este cara aqui, que é chamado de microcontrolador, e um microprocessador, ou uma CPU? Qual é a diferença? Bom, o processador do computador, tudo que ele processa vem de fora dele. Ele pode processar, por exemplo, um arquivo que esteja no HD. Do HD vai para a memória, da memória a CPU vai pegar o que está na memória RAM, vai trazer para dentro dele, ele vai processar e vai enviar um resultado para a memória, ou então, se o usuário mandar salvar, ele também vai, além de ir para a memória, ele vai guardar lá no HD. Então, olha só, então eu estou falando de CPU, estou falando de memória RAM, estou falando de HD. Ok? Isso é microprocessamento. Microcontrolador, aqui dentro ele já tem a área de memória dele, aonde a gente vai guardar a codificação de tudo isso que está acontecendo aqui, de como que a gente está estabelecendo, qual é a porta que está sendo usada como entrada, qual é a porta que está saindo, que vai ter dispositivo, qual é o sinal que eu vou jogar um no 10, vou jogar um no 8, vou jogar um na porta 6, enfim, tudo está aqui dentro. Então, o microcontrolador é como se fosse um PC aqui dentro. Tudo está aqui dentro. Então, é a diferença desses dois chips, chamado de microcontrolador e microprocessador. Ok? Bom, eu vou trabalhar depois em sala com vocês dentro desse simulador aqui, que é o Tinkercad. Isso é da Autodesk. Esse simulador eu acho ele fantástico. Ele é fantástico porque ele permite que a gente faça várias simulações. Então o aprendizado é muito maior. Você imagine, a gente que não tem muito domínio com eletrônica, vai montar um circuito sem antes testar esse circuito, ou sem conhecer muito, nós vamos queimar muita coisa. Já o simulador ele já vai acusar a queima de alguns dispositivos. Então nós vamos lá. Deixa eu vir aqui no camaradinha. Está aqui. Então está aqui. Então eu copiei essa imagem desse simulador para lá. Então aqui nós temos o seguinte, ó, deixa eu abrir o código aqui só para vocês terem uma noção. Então olha só, aqui eu tenho que definir quais as portas eu estou colocando os dispositivos. Está aqui, ó. O LED verde está na porta 6, o LED amarelo está na porta 8, o LED vermelho na porta 10. Não vou explicar muita coisa aqui, porque eu não vou dar aula de programação agora para vocês. Ok? O sensor ele vai estar na porta 0, vai estar na porta 0, e ele vai começar fazendo a leitura do valor do sensor. Eu vou colocar ele como 0 inicialmente, e depois ele vai recebendo do sensor e vai armazenando o valor ali. Isso é só para criar a variável com o valor inicial. Bom, isso aqui é para que isso aqui funcione. Ó, essa parte aqui. É só para isso aí, tá? Bom, e aqui eu estou definindo o LED verde. Na verdade, seria o pino 6. Ó. O pino 6 aqui, ele vai estar sendo usado como saída. Ou seja, ele vai estar aqui usando aqui como um atuador. Ó, atuador, atuador, atuador. Ok? Porque todos eles são de saída. Bom, o sensor aqui eu não preciso dizer que ele é de entrada, porque ele é analógico. Ok? Então vamos lá. Ele vai pegar um valor que ele vai ler através desse camarada que vai entrar aqui. Ó, ele vai entrar.
E aí ele vai começar a testar o seguinte: se o valor que chegar aqui, ó, que ele lê, o valor que chegar aqui tiver abaixo de 233, ele vai acender o LED vermelho. Se o valor for maior ou igual a 233 e menor ou igual a 459, ele vai acender o LED amarelo. E se o sensor tiver acima de 459, ele vai acender o LED verde. Bom, aqui já dá para vocês imaginar o seguinte: o Cláudio falou sobre as portas lógicas E ou aqui eu estou usando uma porta lógica E que vai fazer a comparação daqui com aqui. Por exemplo, 600, ele é maior do que 233? É, mas ele não é menor do que 459, então ele não entra aqui. Essas duas condições têm que serem satisfeitas. Depois eu faço uma recordação das portas E ou e não, que eu havia dito isso em sala de aula para vocês. Então ele entrando aqui, ele vai apagar o LED. Na verdade, ele vai apagar os 3 LEDs aqui, ó. É uma função. Ele vai apagar o verde, o amarelo e o vermelho. E vai acender somente o amarelo, quando essa condição for satisfeita. Ok? E, caso seja maior do que 459, ele apaga todos os outros LEDs e vai acender só o verde. Ok? Então vamos lá, vamos iniciar a simulação. Mas antes, deixa eu colocar esse monitor serial para funcionar aqui. Então vamos lá, vou iniciar a simulação. Está iniciando, começou aqui. Ó, ele está lendo o valor 6 aqui, ele começa com 6. Beleza. Tá vendo aqui, ó, que eu havia falado para vocês, ó? Ó, esse camaradinho aqui, ó, a corrente do LED atual é de 53 mA, enquanto o máximo permitido é de 20. Então eu poderia usar um resistor para limitar isso aqui. Bom, isso aqui é um simulador que vai me chamar a atenção. Mas eu poderia fazer o quê? Colocar um LED aqui, ó, colocar um resistor aqui, ó, para cair a tensão aqui dentro. Correto? Mas depois a gente explica isso melhor. Então vamos lá. Então peguei o sensor aqui, deixa eu tirar isso, espera, tirar isso aqui um pouco para cá. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, porque senão não vai dar para a gente ver ali. Então vamos lá. Então olha só, aqui ó, é escuro, aqui está claro. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou variar a luminosidade dele aqui, ó. Já subiu para 224. Ele continua no vermelho porque ele só vai mudar acima de 233. Ó. Ele está abaixo de 233, continua com vermelho. Partiu para mais, desde que não alcance o limite superior, ele vai acender o amarelo. Então vamos lá, vou aumentar um pouquinho mais. Ó, agora ele está em 323. 323 ele está entre 233 e 459. O que ele fez? Ele apagou os LEDs e acendeu somente o amarelo. Ok? Só o amarelo. Então vamos continuar nessa simulação aqui. Ó. Aí eu vou estender um pouco mais aqui. O que aconteceu? Ele atingiu 567. Portanto, está acima de 459 e aí ele vai acender o LED verde. Então, olha só, o sensor ele passa uma informação, essa informação ela é numérica, tá vendo? Quando eu coloquei lá, quando eu coloquei aqui, ó, que o analógico tem amplitude, é para isso aqui, ó. Ele tem uma amplitude que vai de 6, deixa ele cair aqui, ó. Ele vai de 6, nesse caso aqui, tá, gente? Existem LDRs que têm valores diferentes desse aqui. Então, vamos lá. Ele vai variar daqui até aqui, ó. Ó.
679. É o valor máximo desse sensor LDR aqui. Ok? Bom, vou parar a simulação aqui. Então, pessoal, olha só. Eu vou deixar lá no portal umas atividades lá, que na verdade vai ser um questionário, que vocês vão responder algumas perguntas que são baseadas naquilo que eu mostrei até agora. Então lá vai ter perguntas sobre atuadores, vai ter perguntas sobre microcontroladores, vai ter alguma coisa sobre digital e analógico e vai ter alguma coisa sobre os sensores, ok? Tudo que foi ministrado aqui até agora eu vou passar lá de forma para que vocês possam usar. Não será uma avaliação, mas vai ser um questionamento para ver até onde vocês captaram ou não. Bom, e eu quero reforçar aqui com vocês que qualquer dúvida eu vou estar online, eu vou estar lá no grupo do WhatsApp, vocês podem colocar lá. So many pieces held back together now. What's your vision?